claquete. Passeio comestível. Esse nome tão diferente veio do passeio, né? De passear e poder colher enquanto eu passeava com o Benoé. Sempre tinha esse sonho de andar pela rua, assim, e provar das coisinhas que a natureza oferecia, como um banquete livre. Mas às vezes a gente não conhece o que tem, né? E nós que morávamos no meio bem urbano, praticamente não se via assim plantas, né? Era mais o concreto e um e outro amaranto, tansagem brotando na calçada. E aí quando a gente chegou aqui no Guaraú, a gente viu toda essa floresta e pensou, nossa, isso aqui deve ter muitas funções. Mas a gente ainda não tinha tanta sapiência, né, dos usos e utilidades. Mas eu tinha uma vontade muito grande disso, de poder passear com o Benoé e degustando com ele as coisas, né? E eu via muitos passarinhos comendo, os frutinhos, comecei a identificar algumas plantas. E aí que nasceu esse propósito do passeio comestível, da gente reunir num lugar assim, né? Uma horta como se fosse, né? Comunitária, né? Para a rua, para quem estivesse passeando poder colher e também conhecer mais as plantas que nascem espontâneas e que são comestíveis ou medicinais e que às vezes a gente vê nascendo no quintal de casa e não sabe o que é, né? Mas tudo tem uma funçãozinha. O que tu não souber, tu me pergunta, tá? Vai devagarinho, com carinho. Isso. Como é que é o nome dela? Hortelã de cheiro. Deve ter cheiro bom, né? Hortelã de cheiro. Muito bom. E aqui na rua que começou isso. Os nossos vizinhos aqui da frente, eles já cultivavam muitas árvores frutíferas na rua, então já vem de um ambiente bem voltado para o plantio. E aí a gente pensou, bom, vamos reunir forças então para fazer essa horta. E aí a primeira ideia foi na esquina, que é um lugar que é bem atrativo, que todo mundo passa, que dá para ver, né? E aí a gente começou a identificar algumas plantas através dos livros que a gente tem, né? Livro de punks, né? Plantas alimentícias não convencionais e também de plantas medicinais do Brasil. E começamos a reunir de uma maneira um pouco alternativa o estilo de plantar, mas que deu certo, né? Aqui começou então o passeio comestível, né? Começou na esquina, com a ideia dessa interação das pessoas, né? Com quem está passando, com os vizinhos. E a gente tentou plantar o máximo de coisas nativas, espontâneas. Só que a gente teve muito problema com a máquina que passa aqui, ela faz a volta nessas manutenções da rua, né? E ela beirava aqui o canteiro, então a gente viu que estava um pouco arriscado a gente ficar plantando. E aí a gente fez outro por segurança. Aí aqui a gente tem a xanana. Essa gostou daqui. É uma plantinha que dá para usar folha, é substituta do chá verde, é afrodisíaca. E a florzinha dela é bem adocicada, só que só abre pela manhã. Aí quem dá sorte de passar aqui e ver ela assim abertinha, dá para provar. Ela é bem gostosa. Aqui de novo o manacubio. Esse aqui ainda não frutificou, mas já teve vizinho que colheu. Aqui tá dando os frutinhos, ó. Sabia a função das plantas que tinham aqui, né? Os passarinhos usavam, os macacos usavam, então a gente tinha que conhecer também para poder utilizar, né, dos recursos naturais. E a gente começou com o sistema de plantio em caixa, assim, que nos facilitou muito, que a gente plantava lá em casa, preparava a caixa, adubava ela e trazia para cá, né? Uma horta alta, né, para não precisar manejar e se abaixar tanto. Aqui a gente tem um pé de limão que a vizinha plantou. Tá dando. Já tem um limãozinho, mas esse aí só tu consegue pegar.
E esses passeios também a gente fazia em forma de oficinas, né? A gente convidava os vizinhos e a comunidade local para vir fazer com a gente e também aprender esse modo que a gente elabora o plantio, né? Então sempre foi voltado para essa coisa mais didática, né? Sabe o pólen, assim, que tira? Isso, aí aquilo ali dá pra usar aí planta batata num buraco, e aí vai fazendo, ó, plantei um limão aqui, e a ideia é trazer para o passeio, para passear, né, na rua, que seja tudo comestível, a horta urbana, Nossa, que legal. horta comunitária, tem vários termos, né, que usam para isso hoje em dia. E aqui é uma rua que é o único descampado que a gente tem na cidade, né, que é muito difícil ter isso daqui, e a gente está usando para, né, vai vir a natureza, né? Então a gente está escolhendo que venha também algumas coisas que vão. É uma trilha de pescadores também, isso daqui que a gente descobriu, eles vêm por aqui para pescar aqui atrás no mangue. Porque o nome besouro crioulo, né? É besouro criolho, que é com 2 L's, né? Mas é besouro crioulo, né? E o besouro é porque ele é o maior decompositor que a gente conseguiu definir assim como o animal, né? É o que mais faz decomposição no planeta, acredito. Então ele é muito venerado pela cultura, as culturas antigas, né? Os egípcios tinham uma adoração pelo besouro, porque ele decompõe a matéria morta, que causa doença, tudo. Então a gente pegou o besouro porque a gente trabalhava com saneamento no início, né? Então a gente mexia com uma coisa que era uma decomposição, né, humana. E aí o crioulo, lá no sul, né, as raças crioulas são por exemplo, a ovelha crioula, ela é a que se adaptou ao nosso ambiente lá do Pampa e é a que melhor se adapta, que precisa de menos cuidado, né? Então é a espécie que virou nativa, assim seria a definição, né? Então a gente pegou essa definição do criolho com 2 L's, a gente escreveu o criolho assim para mostrar essa adaptação do besouro a qualquer ambiente que a gente fosse trabalhar, que a gente conseguiu abranger lugares bem distintos, né? Tanto do extremo sul do Brasil até a Venezuela, atendendo essa necessidade do saneamento ecológico, né? A gente acredita muito que não dá para deixar resíduos, né? Deixar tanto impacto, né? Impactar tanto. Eu acho que tudo aquilo que você gera, você tem que conseguir fechar o ciclo e ir até o final e transformar aquilo num outro uso, num outro ciclo. Como a natureza faz, né? A natureza ela não deixa nenhum resíduo assim, né? Ela se doa, né? O galho cai e transforma aquilo de novo em adubo, em umidade e atrai os decompositores, que são os besouros também, né? Parece que são os primeiros que vêm para decompor, para aí depois vir os fungos e outros xilófagos. Então o besouro ele tem essa relação, né? Não tem sobra, né? Não tem resto, né? Aí eu acho que tu fala da maquete. É capaz. A maquete da pérola que a gente propôs, eu fiz ela com bambus e amarrei com barbantes, né? Que ela vai ser toda pinada, então ela não vai ter esse balanço da amarração, né? Ela não vai ser amarrada. Aqui embaixo seria para travar, que vai ter a fundação de pedras, né? Então seria como as pedras aqui em cada pezinho aqui, um acúmulo de pedras, né? A gente escava, né? Um certo volume para cada pilarete desses aqui. E aí aqui em cima é uma estrutura de vigamento recíproco que a gente chama, né? Que a gente queria ter um vão livre grande. E aí a ideia também de iluminação, né, com a clarabóia. E a gente vai ter todo o beiral, que é essa sobra aqui, que é onde vai vir todo o telhado vivo em volta aqui.